Esses produtos zero, eles não têm açúcar na composição, mas normalmente eles são acrescidos de outras substâncias que são calóricas. Nesses produtos não tem açúcar, mas eles têm outros componentes ali que são calóricos e deixam esse produto tão calórico quanto a versão normal ou às vezes até mais. Então o que você tem que pensar? Quando você quiser reduzir o seu manequim, você não deve gastar o seu dinheiro comprando esse tipo de alimento, na esperança de que vai ajudar. Até porque assim, ó, quando você compra esse tipo de alimento, automaticamente, né, na sua mente você vai falar assim, esse alimento aqui não tem açúcar. Então eu posso comer ele à vontade, que ele deve ser saudável, quase não deve ter calorias, então eu posso comer ele assim, ó, comer tudo que eu quiser e eu não vou engordar. Eu ainda vou conseguir reduzir o manequim. E não é verdade. E esses produtos dietéticos, que são o zero açúcar, eles são muito mais caros do que os normais. Aí o que adianta você ir lá no mercado, encher seu carrinho, como eu já vi várias vezes. Eu sempre observo quando eu tô no mercado, pessoas que estão nesses corredores e eu escuto muito elas falando: nossa, eu preciso reduzir meu manequim, eu preciso emagrecer, então eu vou comprar esses tipos de alimentos e enchem o carrinho, gastam muito dinheiro e depois não entendem o porquê que não conseguem reduzir o manequim. E aí você fica, com aquela coisa na cabeça de, já que isso aqui é zero, não tem açúcar, então eu posso comer à vontade. E aí você acaba consumindo muito mais do que você comeria se fosse um doce na versão normal, certo? E aí o que acontece? Você vai estar consumindo a mesma quantidade calórica de um doce normal, se enganando e achando que aquilo ali vai te ajudar e no fundo não vai. E pior do que isso, vai gastar aí muito dinheiro, porque esses produtos eles são muito mais caros, eles normalmente são o dobro do preço dos doces nas versões normais, dos produtos que não são dietéticos, tá certo? Bom, então, o que você precisa pensar? Quando você quiser reduzir o manequim, se esse é o seu desejo, eu quero reduzir meu manequim, a primeira coisa que você tem que pensar esqueça essa história de substituir os alimentos lá, os doces na versão normal pelos dietéticos, porque isso não funciona, tá certo? Você só vai fazer isso se você for, se você tiver diabetes, se você for diabética. E aí sim, aí você precisa substituir, porque quanto menos açúcar você consumir, melhor, né? Se você consumir açúcar em excesso, isso pode prejudicar o seu quadro de diabetes, ok? Então, você já sabe que não precisa, e não só não precisa, como não deve fazer isso, certo? Depois eu vou te explicar o que você precisa consumir, quais são os tipos de alimentos que realmente vão te ajudar a reduzir o manequim, tá certo? Não são os dietéticos, não são os alimentos zero açúcar, tá bom? Eu quero que você saiba aquilo que você está consumindo, que você entenda realmente quais os alimentos que vão ajudar e quais aqueles que não vão te agregar em absolutamente nada, pelo contrário, eles vão até te atrapalhar. Então, o que você precisa entender? Você só precisa gastar dinheiro e comprar esses alimentos zero açúcar se você tiver diabetes, se você for diabética. Aí faz sentido. Se não, não faz sentido algum. Não precisa substituir, porque esses alimentos não são menos calóricos e nem mais saudáveis, ok? Eles só não têm adição de açúcar, mas em contrapartida, eles têm muito mais gordura. Então, não vai fazer sentido para o seu processo de redução de manequim. Pelo contrário, ele pode até te prejudicar, porque você acaba achando que é um alimento mais saudável, que no fundo não é. E aí você acaba comendo em excesso e isso vai te atrapalhar ao invés de te ajudar. Se você é diabética e não pode comer açúcar, você deve restringir ao máximo, faz sentido. Faz sentido você optar por esses produtos zero açúcar, certo? Agora, se você quer reduzir o seu manequim, se você não tem diabetes e quer somente reduzir o seu manequim, não faz sentido algum você gastar o dobro com esses produtos. Todos os produtos dietéticos, se você fizer um comparativo entre as versões normais e versões zero açúcar, dos mesmos produtos, ele sempre vai ser muito mais caro. Quem já observou aí no mercado, vai lá naquele corredor onde tem os produtos dietéticos que são o zero açúcar, para você ver o preço que eles custam.
eles custam muito caro, eles custam o dobro, exatamente como a paçoca. Então, para que você vai gastar mais dinheiro? O que você precisa é ter uma alimentação rica em alimentos que vão te ajudar e não em alimentos zero açúcar. Quais os alimentos que você precisa ter na sua rotina todos os dias? Não é só dia sim e 3, 4 não, porque quando você quer realmente ter sucesso no seu processo, você precisa fazer isso de uma forma constante. Se alimentar, primeiramente, de alimentos mais naturais possíveis. Evitar esses industrializados, que nem, por exemplo, esses alimentos que são zero açúcar, são cheios de aditivos químicos, são industrializados. Faça o básico que funciona. Você precisa ter uma alimentação rica em fibras. Frutas, legumes, verduras são muito ricos em fibras. O que as fibras fazem? As fibras, elas nos dão saciedade e outra coisa muito importante, elas ajudam no funcionamento do nosso intestino. Boas fontes de proteína magra lá, por exemplo, frango, ovos, peixe, carne bovina magra. Esses são os tipos de alimentos mais básicos possíveis, que são os que vão funcionar e que realmente vão fazer diferença no seu processo.